Oi gente, aqui é o Anderson Fernandes da Tactus Contabilidade e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você o que nós podemos aprender com todas essas operações que têm sido desencadeadas em cima normalmente de políticos, empreiteiras e tudo mais. E o que isso pode mostrar em relação ao poder do fisco hoje. Bem, muitos se perguntam, por exemplo, como é que essas empresas conseguiram mandar tantos valores para o exterior e como é que essas pessoas que receberam esses valores tiveram esses valores sem que houvesse um rastreio da Receita Federal, por exemplo, em relação a isso. Bem, uma das coisas que você tem que levar em consideração é que grande parte desses valores que foram enviados para o exterior, eles na verdade já tiveram o recolhimento do imposto antes. Por exemplo, uma empreiteira, ao fazer a prestação do serviço e receber o valor do governo, ela vai ter que emitir nota fiscal por aquele serviço, dito de modo bem simples. Ao emitir nota fiscal, o crédito do tributo para o fisco já foi declarado. Então, ou seja, ela já é devedora daquele imposto. Então, essa situação está regularizada. Aí depois, esse valor entrou na sua contabilidade. E se ele foi, por exemplo, destinado para um pagamento no exterior, ou se foi destinado, por exemplo, para um pagamento de um terceiro sem um documento fiscal adequado, na verdade, essa informação ela pode acontecer sem que haja a intervenção do fisco direto nesse caso. Por quê? Porque o fisco ele recebe as informações contábeis dessa empreiteira, só que essas informações elas são apenas uma única informação no monte de milhares de informações. Agora, o que nós podemos aprender de tudo isso? Que ao precisar de fazer um rastreio desses valores, a Receita Federal tem essa informação, porque grande parte da investigação que foi realizada em cima dessas empresas, ela foi realizada com base nos SPEDs que foram entregues dessas empresas. Para você que não sabe, o SPED é, na verdade, uma obrigação acessória que pode, por exemplo, dar toda a informação detalhada para o fisco sobre as operações financeiras que aconteceram dentro da empresa. Então, por exemplo, cada pagamento de fornecedor, cada remessa enviada para o exterior, cada valor que saiu da conta da empresa, ele tem que ser informado dentro desse SPED. E aí, ao informar isso para o fisco, e o fisco precisar fazer esse processo de investigação, ficou muito mais fácil. Diferentemente do que acontecia anos atrás, onde praticamente seria impossível ter com detalhes todas as informações que eles têm hoje, hoje é muito mais simples, porque essas informações estão dentro dos sistemas da Receita Federal. E isso tem proporcionado ao fisco ajudar nesse processo de investigação dentro dessas operações. Agora, o que você pode aprender de tudo isso? Muitos têm argumentado que é muito fácil você continuar sonegando no Brasil. E o próprio exemplo dessas empreiteiras ou dos políticos e tudo mais é o exemplo de que você pode sonegar no Brasil. Mas é importante que você saiba que as informações hoje elas são rastreáveis. Todas as operações, inclusive operações internacionais que aconteceram, elas são rastreáveis. Você vê, por exemplo, que o Brasil hoje fechou diversos acordos internacionais com diferentes países do mundo para o combate de valores remetidos de forma ilegal para outros países, inclusive países que têm uma tributação diferenciada, ou para países que têm a isenção, por exemplo, dessa tributação. Então é importante que você fique alerta e não imaginar, por exemplo, que tudo que está acontecendo no nosso país é, na verdade, um modelo de que nós podemos trabalhar de forma impunemente na questão da sonegação no Brasil. A Tactus tem um papel muito importante de alertar os nossos clientes em relação a isso. Eu sei que é muito difícil pagar imposto, eu sei que o imposto não é barato. Eu também sou empresário, eu tenho a minha empresa, eu também tenho que pagar os meus impostos, eu tenho também um grupo de funcionários que trabalha aqui, eu tenho uma série de incidências em cima desse pessoal. Não é fácil para mim também, assim como não é fácil para você também. Agora, ao pagar o imposto, pelo menos você protege melhor o seu negócio. Mesmo que você tenha um custo em relação a isso, te protege melhor o seu negócio. Uma outra coisa também que você precisa saber, que se porventura você passar por algum processo fiscalizatório, a multa mínima que você vai sofrer é uma multa de correspondentemente a 75% sobre o valor não declarado. Então, o imposto incidente sobre uma operação, ele não vai nunca chegar a 75% na maioria das operações. Talvez, olhando a operação em cadeia, né, desde um produto quando saiu ali do produtor até chegar no consumidor final, a somatória dos impostos chegaria a isso.
Só que na verdade nós estamos falando da operação em cadeia. Falando da operação individual de uma empresa, não existe nenhuma operação onde você vai ter uma tributação dentro dos 75%, uma operação normal que acontece com as empresas. Então, ou seja, se você tem uma empresa no Simples Nacional, você vai pagar o quê? 6%, talvez um pouco mais. Se você tem uma empresa no lucro presumido, você vai pagar quanto? Você pode pagar, por exemplo, 11%, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Tudo depende da operação. Mas ainda é muito melhor pagar esse valor do que você pagar, por exemplo, pela operação se você não declarar. Isso olhando somente sobre o ponto de vista do fisco federal. Sem contar também que você pode passar por situações com fisco municipal, com fisco estadual. Então, ou seja, é importante que você veja tudo que está acontecendo no nosso país e que fique um alerta para você, que tudo isso que está acontecendo é um indício que hoje as operações são rastreáveis. E ao serem rastreáveis, todos nós estamos sob suspeita caso realizemos operações que não foram declaradas de forma correta, tá bom? Esse é o detalhe que eu quero deixar para você, é a recomendação que eu quero deixar para você, o cuidado que você precisa ter para que você possa proteger a sua empresa do fisco.